para o nosso coração agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Estenda uma das suas mãos para cá. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela vida deste que o Senhor, ó Deus, tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, usa ele agora. Pai, que da sua boca possa sair, ó Deus, verdades reveladas a ele no secreto, ó Deus, que o Senhor quer liberar agora, nesta manhã, cada coração. Nós entregamos e confiamos inteiramente a vida dele, a Deus, à tua disposição nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, queridos. Graça e paz, tudo bem? Vamos lá, sem perca de tempo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14. Estou muito feliz de estar aqui, em mais essa manhã, servindo de uma maneira diferente, mas é sempre bom. A gente está fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, Deus tem abençoado. Queridos, nós vamos ler alguns versículos e não estarão necessariamente em ordem, tá bom? Vamos começar pelo versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém? Então vamos lá. Coloca na versão NVI para mim, por favor. Show. Vamos lá. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Vamos lá agora para o versículo 12. Tá? Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. 15. Se vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Versículo 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Jesus, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece a mim as palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas de meu Pai. Versículo 25, para terminar. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu tenho dito. Aleluia. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Deus, por essa palavra, te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. Desde já os louvores, as ofertas, tudo aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Em nome de Jesus, fala conosco aqui essa manhã, de maneira única, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava em oração, pedindo a Deus que me trouxesse o entendimento de algo para ministrar aqui essa manhã a respeito do Espírito Santo. E o Espírito de Deus me trouxe o entendimento que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita em uma casa. Se o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e ele faz morada em nós, então quer dizer que ele está residindo, situado em um lugar.
E esse ponto de habitação, ele tem que estar sendo preservado. Ninguém aqui gosta de morar numa casa suja. Ninguém aqui gosta de entrar numa casa, numa residência, e se deparar com a casca de banana em cima do sofá. Ninguém aqui gosta de chegar e achar uma marmita em cima da cadeira, ou talvez uma peça íntima pendurada em cima da porta da sala. Todos nós gostamos de uma casa arrumada. Quem aqui, além de mim, tem uma sensação fantástica quando uma pessoa vai lá, faz uma faxina, a gente chega, a casa está limpinha, top demais, né, mano? Meu Deus. Então, assim, eu fiquei pensando, se Jesus, sendo Ele a habitação em nós, por que que muitas vezes nós não somos a casa que Ele gostaria de habitar? E sendo o Espírito Santo de Deus uma pessoa, nós temos que ter a posição de buscarmos e agradar ao Senhor naquilo que nós vivemos. Nós temos que ter hoje aqui, o meu objetivo aqui essa manhã, é fazer com que nós tenhamos uma consciência de habitação, uma consciência de presença. Porque, na verdade, quando nós não sabemos aquele que está conosco, nós temos a ligeira tendência de querer sair fora daquilo, do normal, do costumeiro. Uma esposa, ela não consegue ser fiel ao marido somente quando é vigiada. O marido, ele não é fiel à esposa somente quando ele está debaixo dos olhares dessa mulher. Ele é fiel a ela até mesmo na ausência dela. Por quê? Noção de pertencimento. E se nós pertencemos ao Senhor, se nós pertencemos a Jesus, se nós temos o Espírito de Deus que nos conduz de uma maneira direta e incisiva, porque Ele não negocia, Tiago nos fala que o Espírito de Deus, ele arde em ciúmes. Então, se nós temos essa condição, essa consciência de habitação, de pertencimento, nós não podemos negociar isso. Nós temos duas opções: ou nós vamos nos posicionarmos, ou nós vamos nos posicionar como pessoas que são somente uma pousada, onde o Espírito de Deus ele passa. Pousada é onde você vai de férias, você aluga, fica ali 1, 2, 3 dias e vai embora. Você passa uma temporada, você vai numa praia, você vai numa viagem, você aluga ali e fica 2, 3 dias com sua família ou amigos e vai embora. Isso é uma pousada. Pousada é aquele lugar que você vai, faz o que você tem que fazer e vai embora. Não, o Espírito de Deus, ele quer fazer morada. Então ele não quer que nós vivamos de somente visitação. Ele não quer que nós venhamos ter uma vida somente baseada em efusões de momentos. Ele não quer somente ser convidado nos momentos de resgate, de uma vigília, de um momento de um culto avivado. Não, Ele quer ter que você tenha consciência de habitação. E essa consciência de habitação, ela não pode ser negociada, queridos. E nós temos que ter essa verdade tatuada no nosso peito. Porque se o Evangelho ele traz essa transformação, querido, um Evangelho que ele não te transforma, ele não gera uma consciência de presença. Um Evangelho que não gera consciência de habitação, ele não vai fazer com que você se sinta, pertencente daquilo. Se o Evangelho ele não te transformou, você vai ser condicionado a ser adestrado por um sistema. E nós temos que ter essa consciência de quem está nos conduzindo todos os dias a um momento, a um trabalhar diferente, a um posicionamento diferente diante de Deus. Que posicionamento é esse, Zé? É o posicionamento que nós temos de falar assim: Jesus, eu estou aqui, tem um problema nessa área, tem um problema relacionado a esse ponto aqui da minha vida, e eu não consigo lidar com isso. Consciência de habitação e de presença é quando você recorre a quem está ao seu lado para te ajudar a resolver um problema.
Eu tenho certeza que a Ruth, estando com José, ela não tem que esconder dele algum problema, alguma dificuldade, alguma conta, algum boleto que chegou, porque ela acha que ela tem que se virar sozinha. Não, ela divide com ele aquilo que ela está passando dentro do relacionamento dela, para que ambos juntos consigam achar uma solução. Mas quando você tenta fazer do seu jeito sozinho, nós nunca vamos conseguir, ter êxito 100% naquilo que nós estamos nos movendo. E o Espírito de Deus, ele tem a doçura, a leveza, que ao mesmo tempo que ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, ele ainda tem a serenidade de tentar te conduzir ao entendimento de que você precisa olhar na direção dele, trazer para ele aquilo que você tem que ser entregue, trazer para ele aquilo que você tem que levar realmente, assim, Jesus, isso aqui eu preciso ser trabalhado. Querido, eu vou te falar uma coisa, veio fresquinho aqui agora. O que você não enxergar como um problema na sua vida, não será um problema diante de Deus. O que você não entender que é um problema para você, não se tornará um problema para Deus. Como assim? Não tem como Jesus botar a mão naquilo que você não entregou. Não tem como Jesus arrombar uma porta dizendo que vai mudar algo, se a gente não tem a capacidade de dar uma resposta aceitável a Deus. Uma vez uma ministração, Deus me deu uma palavra que gerou um transtorno danado. E eu falei exatamente assim, eu perguntei para o pessoal que estava na igreja, eu perguntei assim, gente, o amor de Deus transforma o mundo? Porque está escrito lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Ok. E eu perguntei assim, gente, o amor de Deus transforma o mundo? Aí todo mundo, transforma. Eu falei, não transforma. Ele falou, como assim não transforma? Ele falou, Deus amou o mundo. Se Deus amou o mundo e o amor de Deus transforma, o mundo está transformado? Não está. Então o que transforma o mundo? A resposta que você dá ao amor dele. A resposta que você dá ao amor que ele tem para conosco, isso faz com que as nossas vidas sejam mudadas. Isso faz com que nós sejamos realmente redirecionados. É como se você estivesse andando num carro, e você está com o GPS ligado, e você passa por uma rua que não era para você passar. O que ele faz? Recalcula a rota. Se essas nossas rotas elas não forem recalculadas, se os nossos traçados eles não forem refeitos, se o nosso caminho ele não for realmente reestruturado, reedificado, olhar na direção certa, como Paulo escreve, fala olhando para o autor e consumador da nossa fé, ou seja, um alvo pré-estabelecido. Se nós não temos isso como uma visão prioritária, nós não seremos transformados. Não tem como. Se Tiago escreveu que o Espírito de Deus ele age em ciúmes, é porque ele não está disposto a negociar o espaço que ele tem com outras pessoas. Não tem como nós estarmos habitando na presença de Deus, vivendo uma vida íntima com o Espírito Santo e ainda assim negociarmos aquilo que ele faz na nossa vida. Não tem como Deus e o diabo morar no mesmo lugar. Não tem como Jesus morar no quarto e na sala e falar assim, ô Satanás, você fica aí com a cozinha e com o banheiro e está tudo certo. Não tem como. A palavra nos fala que não tem como servir aos dois senhores. Tem aquela velha fábula que nós contamos, às vezes nos encontros com Deus, nos resgates, fala assim, nós temos o espírito e a carne, são dois leões. Quem vence? Aí a gente sempre fala, aquele que alimentarmos mais. Mas tem como você alimentar quem você não tem condição de saber que você é habitação? Que está morando em você? Como que você consegue cuidar de alguém que você não reconhece que está morando dentro da sua casa? Você vai fazer a comida só para você.
Você vai fazer a ceia só para você, o café da manhã só para você. Você não vai alimentar aquele que está visitando. E o problema é que nós somos dogmáticos. A gente muitas vezes quer falar com Deus, levar a Jesus, levar ao Espírito de Deus, como se nós estivéssemos fazendo uma obrigação, como se nós estivéssemos cheios de dedos. Se nós estamos... Quem aqui já expulsou demônio? Fala.
Satanás não tem medo do homem. Satanás tem medo da procuração que Jesus colocou no seu bolso. A procuração que ele colocou no seu bolso está assinada em nome de Jesus. Se nós temos essa procuração no bolso, o que a palavra que nós lemos disse? Tudo que pedirmos em meu nome, crendo, recebereis. Nós temos uma procuração em nosso bolso. Nós temos uma procuração que nós podemos representar o nome de Jesus, representar a pessoa do Espírito Santo. Nós temos em nosso bolso a procuração que nos dá legitimidade para atuarmos em nome de Jesus, para falarmos em nome de Jesus, para respondermos algumas situações em nome de Jesus. Então, se nós sabemos aquilo que nós carregamos, nós damos uma resposta aceitável a isso. E nós precisamos nos posicionar com relação a isso, queridos. Se eu pegar uma nota de 5, 10, 50, 100 reais, todo mundo aqui já deve ter visto um negocinho desse. Só que eu vou falar um pouquinho diferente. Eu amasso ela, e não estou falando do valor dela. Eu amasso essa nota, eu coloco no bolso. Todo mundo concorda que ela continua sendo 100 reais? Amém, né? E se eu pego essa nota, deixo ela guardada no porta-luva do carro e esqueço lá, largo lá, passa um ano, no pagamento do IPVA do ano que vem eu pego o documento e ela está lá. Ela perdeu o valor dela? Por que não? Por que ela não perde o valor dela? Porque ela continua sendo quem ela foi criada para ser. Quando nós somos quem nós somos criados para ser, e não estou falando de vocação, estou falando da filiação, estou falando de nos posicionarmos de fato como nós devemos ser, cara. E aqui eu estou lembrando aqui agora de um livro que eu li, né? Chama Curando os Enfermos e Expulsando Demônios. Não sei se alguém aqui já leu, de T.L. Osborne, Thomas Lee Osborne, cara fantástico, um ministro americano de Oklahoma, de 1949, e ele tinha um ministério itinerante na África, sensacional. Se não me falha a memória, T.L. Osborne, ele pregou em 78 países. Esses 78 países, ele implantou vários e vários ministérios que ele chamava de QG, quartel-general, que eram como se fossem as igrejas que as pessoas eram levadas enfermos. E o cara, ele tinha um chamado diferenciado, querido. Ele chegava, já falava assim, ó, bora, todo mundo cadeirante, levanta, bora, não quero saber, vambora, levanta. O cara bruto, e o povo saía levantando no meio da multidão, querido, saía andando. Era um cara com intrepidez, um cara que chegava metendo o pé na porta. Ele não estava preocupado com o que as pessoas vão falar. E eu lembro uma vez que eu li, ele tem um relato dele fantástico, isso me veio à memória agora, isso vai fazer sentido para alguém. Quando ele estava chegando, num dos voos que ele fez, que ele chegou na África, ele tinha um hábito muito interessante. Ele descia do avião, no último degrau, ele dava um pulo com os 2 pés. No último degrau, louco, jogava a mala, ele dava um pulo com os 2 pés. E ele escreveu assim: Satanás, eu pertenço a Jesus. Nesse país não cabe nós dois. Ou fico eu, ou fica você. Como é que fica esse negócio aqui? E é um cara que implantou um dos maiores ministérios de cura que existiu na África, de evangelismo. Por que ele fez isso? Consciência de habitação. Consciência de presença. Ele sabe o que ele carrega, querido.
cara, para ter o ministério em ascensão, porque ele sabia que ele era portador de uma presença, gente. Meu Deus. Se nós soubéssemos o valor da procuração que nós temos no nosso bolso, gente, a gente pararia de ficar choramingando porque a conta está alta, porque está faltando dinheiro, porque eu perdi aluno. Sabe por quê, querido? Porque a palavra nos fala que aquele que nos guarda não dorme. Nós temos que simplesmente sermos as pessoas que cumprem princípios para vermos promessas sendo cumpridas. Isso é por causa da consciência de presença que nós temos. E é exatamente isso. E que tal a gente começar a orar diferente? E aqui eu quero te incomodar. Porque a gente normalmente fala assim, né? Ó Deus, guarda o meu filho. Ó Jesus, guarda a minha casa. Ó Deus, guarda o meu bem, guarda o meu carro, guarda não sei o quê. Que tal a gente orar diferente? Porque a palavra de Deus já nos assegura que somos filhos e guardados. Então que tal orar diferente? Fala assim, Jesus, obrigado, porque o Senhor guarda o meu filho. Obrigado, porque o Senhor guarda a minha casa. Obrigado, Pai, porque eu levantei mais um dia para trabalhar. Ao invés de você ficar só pedindo como se você não soubesse quem tem a possibilidade, como se você estivesse jogando dados, como se a gente estivesse brincando com a sorte, com as possibilidades de não ter. Nós sabemos sim que o dia de amanhã não nos pertence, mas nós temos uma consciência de habitação. Se nós estamos nele, independente se acordamos amanhã ou não, nós estamos nele. E se a Bíblia diz que Deus se alegra na morte de um justo, querido, fale como Paulo. Morrer é lucro. Se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se o nosso viver não for Cristo, aí nós temos uma preocupação. Mas aí é que está. Como é que está a nossa consciência de habitação? Quem é que está habitando aí dentro? Aí? Quem é que está fazendo a faxina nessa casa aí? A palavra nos fala que o Espírito Santo ele vem, faz uma faxinazinha boa para habitação. Como é que está a nossa consciência de presença? O pastor Cadu tem falado muito sobre murmuração aqui. E me veio essa memória agora. E eu desenvolvi que agora, peguei uma conexão aqui. Se a gente fala sobre se a gente está murmurando, querido, tendenciosamente a gente fala contra alguém ou contra alguma coisa. E se nós estamos falando de algo que de fato foi colocado na nossa vida por Deus? Sim, nós temos um inimigo de nossas almas, trazem dificuldades, trazem provações, nós temos as nossas lutas, as tentações. Mas que tal supor que isso que você está passando não foi o diabo que trouxe, foi Deus? Que tal supor que o seu inimigo, nessa hora, entre aspas, não seja o diabo? É Deus tentando te forjar. É Deus fazendo com que você passe por um processo, porque Ele quer te aperfeiçoar. Porque o oleiro, quando ele faz o barro, ele corre o risco de errar. Mas ele pega e modela de novo. Então tudo depende da nossa consciência de presença. Tudo depende de quem que habita em nós, gente. Tudo depende disso. O nosso rompimento, aquilo que a gente vive em Deus, aquilo que nós vamos viver, as respostas que nós vamos dar ao Senhor, depende de como nos posicionamos a partir daquilo que recebemos.
Fique de pé, querido. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Não vou. Eu quero que você olhe para dentro de você aí. Não quero que ninguém veja você vindo aqui. Eu quero que você olhe para dentro de você e pergunta assim: Jesus, como que está a minha consciência de habitação? Como que estão as respostas que eu dou ao Senhor a partir daquilo que eu tenho vivido, Deus? Como que estão, Deus, o meu posicionamento diante daquilo que o Senhor colocou em mim? O que que eu faço com o talento que o Senhor me deu? O que que eu faço com aquilo que o Senhor colocou na minha vida? Até quando que o Espírito de Deus ele tem a autonomia para gerar mudança, transformação, direcionamentos, decisões, consciência de pertencimento? Olha para dentro de você aí. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Pai, em nome de Jesus, clama agora pelos teus filhos, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, se movendo em cada um agora, Deus. Deus, que a tua presença, que a nossa consciência de habitação ela seja restaurada agora. Que nós sejamos despertados agora, Deus. Em nome de Jesus, restaura a nossa visão. Restaura o amor que nós temos pelo Senhor. Restaura o zelo que nós temos que ter, Pai, pela Tua palavra, pelo íntimo, pela vida no secreto com o Senhor. Restaura, Pai, em nome de Jesus, o alinhamento, Pai, dos nossos corações ao Teu coração. Alinha, Jesus, os nossos pensamentos ao Teu pensamento. Alinha, Pai, aquilo que nós temos desejado aos desejos do Senhor para nós. Em nome de Jesus. O Senhor esteja movendo, Pai, nesses corações agora. Movendo em cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, que nós tenhamos essa consciência, Pai, de que somos habitados, de que nós temos uma procuração em nosso bolso. Em nome de Jesus. E tudo que pedimos em nome de Jesus, o Senhor nos prometeu que faria. Então, segundo a Tua vontade, Pai, fala conosco, Deus. Que sejamos conscientes daquilo que nós carregamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Quanto é valioso aquilo que nós carregamos, Pai. Quanto que é precioso aquilo que nós carregamos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Aleluias. Pai, obrigado. Obrigado por mais uma vez nos alinhar. Pai, nós somos filhos e filhos amados, filhos escolhidos para um propósito. Pertencemos, Pai, temos uma identidade, porque sabemos a nossa origem, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, para podermos, em nome de Jesus, representá-lo aqui nessa terra, para podermos, Deus, em nome de Jesus, chegar e mudar os ambientes, chegar, Deus, e trazer a glória, a presença do Senhor a lugares que ainda não foram alcançados, a vidas que ainda não se renderam. Nós seremos esses que vamos
carregar, oh Pai, essa presença, vamos levar o entendimento através da pessoa do Espírito Santo, que vai revelar todas as coisas. Nós seremos boca do Senhor, para podermos, em nome de Jesus, trazer à realidade as coisas do céu, do Senhor, sendo verdades, em nome de Jesus, transformando vidas, mudando realidades, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por mais uma vez se revelar a nós, e que o amor de Deus o Pai, que a graça do Filho Jesus Cristo, que o poder, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos então para a multiplicação das salas agora. Cada sala